Paz seja convosco. Estamos aqui para dar mais uma palavra de Deus para a sua vida. Eu quero falar sobre o tema vida eterna. Gostaria que você abrisse a palavra do Senhor lá em Lucas 23, a partir do versículo 39, que diz assim: E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos que os nossos feitos mereciam, mas esse nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Graças a Deus. Então nós vamos falar sobre o tema vida eterna. Nós vemos aqui nesse quadro triste e angustiante o destino traçado de 3 homens. Eles estavam a poucos minutos do maior medo de todo ser humano: enfrentar a morte. O que estava no meio entre os ladrões não era um ser humano comum, mas Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele sabia exatamente que este momento fazia parte do maior projeto de Deus para toda a humanidade, do seu sacrifício. Tinha convicção que todo o seu sofrimento e dor traria ao homem caído a oportunidade de restauração e comunhão com Deus novamente. Era convicto do seu propósito. Estava certo disso. Mas também nesta cena, neste quadro de dor, nesse quadro de sofrimento, vemos 2 homens que a Bíblia chama de malfeitores. E a palavra malfeitor significa assassino, criminoso, delinquente, homicida, malvado, matador e também facínora. E essa palavra facínora ela se divide em mais algumas coisas, que significam que executa crimes com crueldade ou perversidade acentuada, ou seja, sem piedade alguma. Esses homens eram considerados maldição. Por isso eram condenados à morte de cruz. Não é à toa que a Bíblia diz que Jesus tornou maldito em nosso lugar, morrendo em nosso lugar. Agora esses homens, e também Jesus Cristo, enfrentariam o que a Bíblia chama de último inimigo, a morte. É um inimigo a ser vencido. Jesus estava preparado para enfrentar a morte, tanto que ao 3º dia ele ressuscitou, está à direita de Deus, intercedendo por nós e pela igreja. Mas esses 2 homens não tinham esperança. O medo estava estampado nos seus rostos. Havia medo, havia pavor, havia insegurança, não sabia o que ia acontecer com eles. O que aconteceria com eles após a morte, eles não sabiam nada sobre isso. Qual seria o destino das suas almas, eles não sabiam. Eles estavam simplesmente esperando a morte sem ter certeza do que acontecia com eles futuramente. Esta é a maior dúvida de todo homem, todo ser humano. Mas mesmo nessa dúvida, muitos ainda estão brincando com a eternidade. A morte é algo que assusta, que apavora muita gente. Muitos têm tentado explicar pela ciência, muitos têm tentado explicar pela parte do ocultismo, mas não conseguem entender o que é a morte, o que vai acontecer após a morte. E ainda muitos brincam com esta questão de eternidade. A morte física é muito real e é verdadeira. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Aos homens está ordenado morrer. Então a morte ela é real e ela é verdadeira. Então deveríamos nos preocupar um pouco mais com a eternidade. Se a morte é real e vai haver um juízo, nós deveríamos nos preocupar um pouquinho mais com relação a esse juízo. Pois vai haver um julgamento. Vai haver uma prestação de contas. Mas pouco se fala sobre isso. Muitos não estão falando sobre isso. Muitos estão escondendo das pessoas com relação a isso. Mas eu quero dizer para você, neste momento, a morte é real. Todos passarão por ela. E vai haver um julgamento. Porque morte não significa o fim. Morte significa o cessar do nosso corpo físico. Há uma alma dentro de nós. E esta alma vai prestar conta. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 20, versículo 11 e 12, diz o seguinte: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles.
E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Meus queridos, vai haver um julgamento. A igreja existe para alertar todo ser humano que vai haver um julgamento, vai haver uma condenação. A morte, ela é verdadeira, e todos passarão por ela, ricos, pobres, pode ser um político de grande influência, pode ser o menor de todos os homens, não interessa quem vai ser esta pessoa, vai enfrentar a morte, e não há dinheiro, não há poder, não há fama que vai ajudá-lo com relação à morte. Só existe uma forma, ele se chama Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 20, versículo 15, diz o seguinte ainda: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Meu querido, vai haver uma condenação, vai haver um julgamento pesado. Com Deus não se brinca. A palavra de Deus é muito clara, até a palavra à toa que nós falamos vai dar conta no dia do juízo. Deus vai passar no julgamento. E tudo que o homem planta, ele vai colher. A Bíblia diz que no Evangelho de Marcos, você tem uma ideia, no Evangelho de Marcos, que os dois malfeitores, eles zombavam de Jesus, não foi só um. Os dois zombavam de Jesus. Mesmo estando próximo à morte, eles não se preocupavam com a vida eterna, eles estavam preocupados simplesmente com o momento. E eles zombavam de Jesus. E eles começaram agora a humilhar Jesus, assim como aquela multidão, assim como aqueles soldados, assim como toda aquela turba, eles simplesmente zombavam de Jesus. Mas a Bíblia também nos diz que um deles, com certeza, apesar de estar zombando junto com o outro, mas quando ele olhou para Jesus, mesmo naquele sofrimento, mesmo Jesus não devendo nada, mesmo ele sendo totalmente inocente, Jesus ainda não reclama, Jesus não julga, ele não maldiz, ele não lança maldição sobre ninguém. Muito pelo contrário, ele faz uma oração: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Isso tudo mexeu com aquele homem. Ele foi tocado pelo poder de Deus que estava em Jesus naquele momento, pela unção do Espírito que estava sobre ele. E ele foi tocado por Deus. E ele começou a repreender agora o seu amigo. Ele disse: cala-te, você está julgando o próprio Deus. Ele reconheceu que Jesus era Deus. Você está blasfemando contra Deus. Nós merecemos esses feitos. Nós estamos aqui porque nós pecamos, nós roubamos, nós somos salteadores, nós somos devedores, nós somos merecedores da cruz. Mas você não teme a Deus estando com ele na própria morte? O que esse homem fez para estar aqui? Ele reconhece que Jesus é Filho de Deus, ele reconhece que ele é pecador, ele reconhece que Jesus é o ungido de Deus. Ele começa agora a mudar a sua forma de pensar. Ele sabia que a morte estava próxima dele, mas ele tem um novo tempo agora, uma nova oportunidade. E ele agora olha para Jesus, mesmo Jesus sendo fragilizado, ele faz uma oração até: Senhor, lembra de mim quando estiver no teu reino. Ele reconhecendo aqui que Jesus tem um reino, que o reino de Jesus não era deste mundo. E quando ele reconhece isso, Jesus diz assim para ele: fica tranquilo, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então ele recebe agora aqui a vida eterna. Ele recebe de Jesus agora a promessa da vida eterna. Veja bem, o que Jesus prometeu para ele ali? Jesus não disse para ele: fique tranquilo, porque eu vou te salvar da cruz. Você vai sair da cruz e você não vai morrer nessa cruz. Não foi isso que Jesus falou. Jesus não disse para ele: fica tranquilo, você não vai morrer, você vai voltar para a tua família, você vai ter uma vida boa, eu vou te usar. Não, Jesus não disse isso para ele. Jesus não falou assim para ele: fica tranquilo, eu vou te tirar da cruz, você não vai morrer na cruz, eu vou te prosperar, você vai ser um cara próspero nessa terra, eu vou te abençoar financeiramente. Não, Jesus não disse nada disso. O que Jesus disse para ele é o seguinte: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Veja bem, Jesus não o livrou ele da morte. A morte física ele teve que enfrentar, mas só que agora de uma forma diferente, porque ele não enfrentou a morte física sozinho. Eu vou dizer para você: ninguém consegue enfrentar a morte sozinho. Ninguém consegue. Só existe uma forma de enfrentar a morte, e é com Jesus Cristo de Nazaré, o único que pode nos ajudar com relação à morte. Eu vou dizer uma coisa para você: você pode até viver neste mundo sem Jesus.
Você pode até caminhar nesse mundo sem Jesus. Você pode até trabalhar nesse mundo sem Jesus. Você pode até prosperar nesse mundo sem Jesus. Você pode receber bem, você pode ser famoso nesse mundo sem Jesus. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Pelo amor de Deus, não morra sem Jesus. Porque Ele é o único que pode te dar vida eterna. Não existe outro nome. Não existe ninguém mais com autoridade e poder para te dar vida eterna. Ninguém pode fazer isso. Somente Jesus Cristo, o Filho de Deus unigênito, que desceu a essa terra, viveu entre nós, fez maravilhas aqui nessa terra, fez milagres, pregou a palavra, morreu numa cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ele tem sua autoridade. Meus irmãos, nós estamos passando por uma pandemia. Estamos passando por uma situação grave. Isso é fato. Isso é real. O vírus é real. Pessoas estão perdendo a vida. Isso é realidade. É uma realidade. Mas qual é o maior problema? É o medo. As pessoas estão com medo da morte. Você olha nos olhos das pessoas, no rosto das pessoas, está estampado o medo da morte. É algo incrível. Em qualquer lugar que você vai, só se fala sobre isso. Porque as pessoas estão com medo de morrer. As pessoas estão usando máscaras. As pessoas estão procurando se afastar umas das outras, de medo de morrer. Nunca se vendeu tanto álcool gel na história do nosso planeta como agora, de medo da morte. Isso pode até afastar o vírus. Isso pode até nos ajudar com relação a não entrar numa situação complicada como essa. Pode até nos afastar desse vírus. Eu digo para você, faça a tua parte. Faça o que tem que ser feito. O que as autoridades estão mandando. Não está errado. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Com ou sem o vírus, adquirindo ou não adquirindo o vírus, um dia a morte vai chegar. Para mim e para você que está aí me ouvindo. Não tem ninguém que não vai passar para a morte, a não ser aqueles que passaram pelo arrebatamento. Mas a morte é uma realidade. E como vamos enfrentar a morte? Como vamos entrar na eternidade? Como vamos colocar o nosso pé na eternidade? Essas pessoas que já morreram, como é que elas foram? De que jeito elas estão enfrentando a eternidade agora? Como vamos enfrentar isso? Como vamos estar diante do trono? Com a máscara? Em confinamento? Com álcool gel? Isso não vai nos livrar da condenação eterna. Vou dizer uma coisa para você, o que vai nos livrar da condenação eterna não é usar a máscara, é na verdade tirar a máscara. É arrancar aquilo que nos está nos escondendo. Vou dizer uma coisa para você, o que vai nos livrar da condenação eterna não é o confinamento, mas é trazer à tona todos os pecados escondidos e pedir a misericórdia de Deus. É mostrar quem nós somos realmente. E todo o embaraço do pecado, nós nos afastarmos e nos tornarmos uma nova criatura diante de Deus. Não é um simples álcool gel que vai nos livrar da condenação eterna, mas o sangue do Filho de Deus sobre nossas vidas. Quando nós reconhecemos como aquele ladrão da cruz, reconhecemos que Jesus era o Filho de Deus, que estava morrendo naquela cruz para salvá-lo e pediu misericórdia. Ele, apesar de tudo o que tinha de negativo na vida dele, foi perdoado e ele foi morar no paraíso. Aonde eu vou morar? Aonde você vai morar? Portanto, se você entregar a sua vida a Jesus, se você já entregou a sua vida a Jesus, fique tranquilo. Deus está cuidando de você. Deus está protegendo a sua casa, protegendo a sua família, desde que você faça a sua parte. Mas se você não fez isso ainda, se você não entregou a vida a Jesus, vou dizer uma coisa para você: não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Porque o amanhã pode não chegar. A morte pode nos pegar antes. O único que pode nos salvar, se chama Jesus Cristo. A palavra de Deus diz lá em Atos capítulo 4, versículo 12: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então não tem nenhum outro nome dado entre os homens para o qual nós podemos ser salvos, senão o unigênito de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Somente Ele. Não tem outro nome. Somente Jesus Cristo. E aí em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, ele diz assim: porque é um só Deus, é um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então existe um que faz mediação entre o homem e Deus. Só um que é a ponte entre o homem e Deus. Ele se chama Jesus Cristo. Portanto, se você
não tem Jesus Cristo no seu coração ainda, é o momento de você recebê-lo. Aquele ladrão da cruz recebeu e mudou todo o destino da sua eternidade. Meus queridos, as pessoas estão com medo de morrer. Estão com medo de perder a sua vida terrena, mas não estão com medo de perder a sua eternidade. A nossa vida terrena é curta e passageira, mas a eternidade não tem fim. A eternidade não se acaba. E nós temos a oportunidade de passar a eternidade do lado de Cristo. A minha alma e a sua alma, ela não morre. Um dia estaremos diante do trono de Deus. E o que vamos apresentar ao Senhor? Então eu peço para você neste momento, entregue a sua vida a Jesus Cristo. Ou se você precisa reconciliar, se reconcilie hoje, não deixe para amanhã. Ou se você está levando uma vida de qualquer jeito diante de Jesus, é um momento de arrependimento, de mudança de vida. O Evangelho não é brincadeira. O Evangelho precisa ser levado a sério. A palavra de Deus é real e é verdadeira. A morte existe, a condenação existe, mas também existe vida eterna que está em Jesus Cristo. Ele derramou seu sangue lá na cruz para te perdoar, para te dar uma oportunidade para salvar a sua alma. Um dos ladrões não quis a sua salvação. Ele morreu nos seus pecados, foi condenado e com certeza não entrou no paraíso. Mas por decisão própria dele. Ele teve esta decisão. Portanto, se você quer entregar a vida a Jesus, se você não fez isso, venha para Jesus. Não espere para amanhã. Não espere para a semana que vem. É agora. Este é o momento. Se você quer entregar a vida a Jesus, feche teus olhos comigo e vamos orar. E eu vou orar por você. Em nome de Jesus Cristo. Senhor meu Deus, estou colocando todos que estão agora assistindo essa mensagem diante de Ti. Quero abençoá-los, meu Pai. Quero a bênção sobre a casa, sobre o lar, sobre a família, sobre os seus negócios. Quero a sua proteção, o seu cuidado. Quero, meu Deus, que a unção venha sobre os teus filhos. Deus, a Tua palavra diz que nenhuma praga chegará à nossa tenda e que o Senhor dará ordem aos seus anjos ao nosso redor. Então cuida de cada filho teu, Pai. Mas também estou orando agora por aqueles que estão entregando a vida para Ti, Senhor. Aqueles que estão reconhecendo seus pecados, aqueles que estão reconhecendo Jesus como único e legítimo Salvador. Pai, abençoa estas vidas. Escreve seus nomes no livro da vida, para que naquele dia eles entrem pelas portas. Deus abençoa cada um que está se reconciliando também, fortalecendo as suas vidas espirituais, Pai. E aqueles que estão, Senhor, fraquejando na fé, fortalece, meu Pai, anima, dá a eles a sua glória, o seu poder, em nome de Jesus, eu abençoo para a glória de Deus. Amém e amém, Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê a vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém.